Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa vai ser a segunda unidade. Nós vamos falar das grandezas físicas e suas unidades. Depois vamos falar de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Vamos falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. E por fim, vamos falar da medição de uma grandeza. O objetivo desse vídeo vai ser exatamente de estudar as grandezas físicas, explicar a relevância das grandezas físicas no geral e para a medicina. Depois vamos converter as grandezas para múltiplos e submúltiplos. E por fim vamos resolver exercícios relativos às grandezas físicas. Grandezas físicas são propriedades ou características mensuráveis da natureza, ou seja, aquilo que é possível expressar qualitativamente e quantitativamente. De uma forma mais simples, podemos dizer que as grandezas físicas é tudo aquilo que se pode medir. Medição, podemos dizer que é um processo de associar números à propriedade física. Quando associamos números à propriedade física, estamos perante a medição. Para que possamos medir, é preciso ter unidade de medida. Quando se fala de unidade de medida, estamos a referir de padrões usados para comparar grandezas físicas. Por exemplo, massa. Então, a massa, a sua unidade de medição ou de medida vai ser quilograma, certo? E quando tivermos, por exemplo, tempo, o tempo, a sua unidade de medida vai ser segundo. Temos, por exemplo, temperatura. Temperatura, a sua unidade de medida vai ser Kelvin. Sim, é Kelvin, não é grau Celsius. Grau Celsius é uma unidade de medida mais comum, principalmente para países que falam a língua portuguesa. Então, usa muito mais esse grau Celsius, mas a unidade no sistema internacional é Kelvin. Também existe outra unidade de medida que vão depender com o tipo de grandeza ou do fenômeno associado. De uma forma mais simples, a importância do estudo das grandezas é de compreender o mundo natural ou o mundo que nos rodeia. Queremos referir que, através das grandezas, nós podemos fazer quantificação e descrição do fenômeno. Por exemplo, quando nós dissemos que alguém saiu com uma alta velocidade, nós já percebemos o tipo de fenômeno que estamos a descrever. Então, isso já é quantificação e descrição do fenômeno. Nós podemos fazer previsões e explicações. Nós podemos prever o que poderia acontecer com alguém que anda com uma alta velocidade em um sítio que tem muito tráfego. Nós já podemos prever o que pode acontecer. E depois dessa coisa acontecer, que também você está a pensar, então nós podemos ter uma explicação. Então isso é graças a grandezas físicas. Através de grandezas físicas, nós podemos criar um modelo universal. Por exemplo, se você falar de quilograma, todo mundo já percebe, independentemente da localização que a pessoa estiver, pois em todos os países usam o quilograma. Se você falar, por exemplo, de segundo, todo mundo já percebe. Então, isso é modelo universal. Outra importância tem a ver com interação com o mundo. Na interação com o mundo, nós temos, por exemplo, resolução de problemas. Podemos resolver alguns problemas graças a grandezas físicas. Além disso, nós temos tomada de decisões consciente. Nós podemos tomar decisões conscientes graças a grandezas físicas. Então, além disso, tem muitas outras importâncias de estudo das grandezas. Então, pessoal, vamos falar de classificação das grandezas. Existem diferentes classificações que ajudam a organizar as diferentes grandezas físicas. E nelas nós temos classificação geral. Na classificação geral, nós temos grandezas escalares, que possuem apenas magnitude ou valor numérico e não tem direção. Por exemplo, massa. Quando nós falamos que temos 7 kg, é 7 kg. Não precisa dizer a direção ou sentido desse quilo. Temperatura, nós podemos dizer 7 Kelvin. É 7 Kelvin, não precisa dizer direção ou sentido da temperatura. Para o tempo, se nós dissermos 7 segundos, é 7 segundos. Não há que referenciar a direção ou sentido do tempo. O outro tipo vai ser grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquele que, para além do valor numérico que é magnitude, essa grandeza possui direção e sentido. Exemplo, velocidade, força e deslocamento. Se nós tivermos um carro, por exemplo, quando nós falamos que esse carro saiu com uma velocidade, por exemplo, de 7 km por hora, nós temos que referenciar a direção, porque o carro pode sair com velocidade nesse sentido, que é de frente, ou então pode sair com uma velocidade de 7 km para trás. Então sempre tem que referenciar a direção e o sentido. Por isso que essa grandeza é uma grandeza vetorial, velocidade. Para a questão de força, alguém pode empurrar esse carro, e se nós falarmos que alguém empurrou com uma força de 7 Newton, temos que referenciar em que sentido e em que direção que a pessoa empurra, porque o carro pode ser empurrado em vários sentidos ou várias direções. Então isso vai depender de sentido e direção. Para além disso, essa grandeza, em algumas vezes, ele depende de ponto de aplicação. Por exemplo, para a questão de força, vão depender de ponto de aplicação. Então, toda aquela grandeza que depende de referenciamento da direção, de sentido e de ponto de aplicação, chamamos de grandeza vetorial. Quanto à dependência, nós temos grandezas fundamentais. As grandezas fundamentais não dependem de outro tipo de grandeza ou por outro, não pode ser derivado de outras grandezas. São grandezas independentes. Por exemplo, massa, comprimento e tempo são grandezas que não dependem de nenhuma outra grandeza. Mas já as grandezas derivadas são grandezas obtidas a partir das grandezas fundamentais. Exemplo, velocidade. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. E espaço nós medimos
medimos em metro, enquanto tempo nós medimos em segundo. Por isso que velocidade é igual a metro por segundo, porque é a relação entre espaço e tempo. Então essa é uma grandeza derivada, porque ela depende de espaço e de tempo. Outra grandeza é a aceleração. Nós dissemos que a aceleração é igual a velocidade sobre tempo. E velocidade nós já dissemos aqui que é metro por segundo e o tempo é segundo. Daí fica metro por segundo ao quadrado. Então, por isso que essa também é uma grandeza derivada. Tem mais grandezas derivadas que, por andar do tempo, nós vamos referenciar. E outra classificação é quanto à intensidade. Quando se fala de intensidade, nós estamos a referir das grandezas intensivas, aquelas que não dependem da quantidade de matéria. Por exemplo, temperatura e pressão não tem nada a ver com a quantidade de matéria ou não tem nada a ver com a massa. Mas a outra classificação é grandeza extensiva. Extensiva depende da quantidade de matéria. Temos, por exemplo, aqui massa e volume. Depende da quantidade de matéria. Quanto à variação temporal. Então, na variação temporal, nós temos grandeza estática que não varia com o tempo. Por exemplo, massa e comprimento. Se uma distância, por exemplo, daqui até aqui é 10 metros, então significa que essa distância não vai variar com o tempo. Sempre vai ser 10 metros. Mesmo daqui a 2 anos vai ser 10 metros. Se nós temos um bloco de 7 kg, esse bloco ainda vai ser 7 kg. Daqui a 6 anos vai ser 7 kg. A não ser que tenha propriedades químicas que fazem com que ele deteriore facilmente. Então, além disso, vai ser de 7 kg. Então, esse tipo de grandeza são grandezas estáticas, não varia com o tempo. Mas já para grandezas dinâmicas, varia com o tempo. Por exemplo, temos velocidade e aceleração. Por exemplo, eu posso dizer que um carro passou aqui a 7 km por hora. Então, esse carro, se passa aqui a 7 km por hora, daqui a 2 minutos, alguém pode ver já enquanto está a 10 km por hora. Então, pode variar de acordo com o tempo. Assim como a aceleração. A aceleração pode variar de acordo com o tempo. Pode subir ou pode diminuir, dependendo. Outra classificação é quanto à variação espacial. Então, quanto à variação espacial, nós temos aqui grandeza do campo. Grandeza do campo varia ponto a ponto no espaço. E nós temos exemplo aqui, campo elétrico. Se nós temos um corpo que emite campo elétrico, quer dizer que esse campo elétrico vai variar de acordo com a distância entre o ponto em que ele é emitido e assim sucessivamente. Quanto maior for a distância do ponto em que o campo elétrico é emitido, menor vai ser esse campo elétrico. Assim como o campo magnético se comporta da mesma maneira. Se um corpo emite campo magnético, quanto maior for a distância, menor é o campo. Então, isso é uma variação espacial. E nessa variação espacial, nós temos grandezas de partículas. São relacionadas a propriedades específicas das partículas individuais. Exemplo, temos massa de uma partícula ou carga elétrica. Então, essas são grandezas de uma partícula.